A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Primeiro capítulo: A salvação vem dos judeus. Subcapítulo: Os irmãos de Jerusalém. Nos últimos anos do reinado de Tibério, isto é, por volta do ano 36 ou 37 do nosso calendário, espalhou-se entre as colônias judaicas dispersas pelo império um rumor que logo suscitou o mais vivo interesse. Tudo estava em calma neste mundo mediterrâneo, que em 3 séculos Roma refundira segundo os seus princípios. Tudo nesse imenso império dava uma impressão de ordem e estabilidade. É verdade que, tendo se retirado voluntariamente para os rochedos de Capri, onde se tinham edificado 12 luxuosas casas de campos destinadas exclusivamente aos seus prazeres, o jamais que septuagenário imperador despendia o que lhe restava da vida entregue à devassidão e aos mais cruéis divertimentos, enquanto a aristocracia senatorial, já farta de vilezas e delações, olhava ansiosamente para aquela ilha, donde não lhe chegavam senão sentenças de morte. Mas as fantasias sangrentas do velho misantropo não punham em risco o equilíbrio do Estado. A capital continuava calma. As províncias mantinham-se perfeitamente submissas. E tanto em terra como no mar, o comércio prosperava maravilhosamente. Também na Palestina, a menor das regiões do império, não parecia acontecer nada de excepcional. Reinava a ordem em Jerusalém, sob a autoridade desconfiada e às vezes brutal do procurador Pôncio Pilatos. A comunidade judaica, tendo aceitado voluntariamente ou pela força a tutela romana, levava, como vinha fazendo havia 5 séculos, a mesma vida minuciosa de ritos e observâncias conforme aos preceitos rígidos da Torá, sob a vigilância atenta do Sinédrio. Quem poderia, pois, imaginar que uma obscura notícia, contestada com a mesma rapidez com que fora conhecida, e que asa do pássaro levava aos 4 cantos do mundo, havia de abalar violentamente esse mesmo mundo? E que em menos de 400 anos surgiria aos olhos de todo o império como a revelação da verdade? Essa extraordinária mensagem provinha de um pequeno grupo de judeus de Jerusalém. Quem os encontrasse nos átrios sagrados ou pelas tortuosas ruelas da Cidade Santa, nada notaria neles que os distinguisse dos demais fiéis. Dotados de uma fé viva e exemplar, eram vistos frequentando assiduamente o templo, geralmente reunidos sobre o pórtico de Salomão. Entre parênteses, conforme Atos 5,12 e 3,11, conforme também João 10,23. Fecha parênteses, ou recitando todos os dias as piedosas ladainhas das 18 bênçãos, ao nascer do sol e à hora nona, guardando o sábado, nota de rodapé 1, e todas as prescrições rituais, e jejuando até 2 vezes por semana, nota de rodapé 2, segundo o costume ancestral dos fariseus. Não pertenciam às classes dirigentes, aos, entre aspas, príncipes dos sacerdotes, ou aos, entre aspas, anciãos do povo. Apenas algumas poucas personalidades de destaque, como Nicodemos, mantinham com eles relações de amizade. Na sua maior parte, eram gente humilde, saída da plebe, ou seja, Am-Hares, nota de rodapé número 3. Daqueles que os escribas instruídos e os ricos saduceus olhavam com suspeita e desprezo. Muitos deles eram de origem galileia, o que logo se notava pelo sotaque, mas vinham também de outras regiões da Palestina, assim como das mais longínquas colônias judaicas em terras de infiéis, do Ponto, do Egito, da Líbia e da Capadócia, conforme Atos 2,9. Encontravam-se até entre eles romanos e árabes, uma curiosa amálgama.
Era comum reunirem-se à parte para realizar certas cerimônias que, embora judaicas na aparência, tinham para eles um novo significado. Assim, por exemplo, as refeições tomadas em comum, no decorrer das quais os ritos antigos eram interpretados de forma estranha. Ao mesmo tempo, reinava entre eles uma grande harmonia. Inicialmente, haviam se denominado discípulos, porque tinham tido um mestre, um fundador. Mas depois pareceu-lhes que era mais conveniente outra expressão para designarem a misteriosa comunhão que selava o seu acordo mútuo, e daí em diante passaram-se a chamar-se irmãos. Mas não formavam uma seita como tantas outras que se conheciam em Israel. Não exibiam a austeridade exterior dos fariseus, que se mostravam constantemente com os filactérios na fronte, vestidos de luto e com um andar conscienciosamente grave. Nem passavam o tempo discutindo sobre os 1001 preceitos que regulamentavam o descanso do sábado. Também não fugiam do mundo, como esses agrupamentos de essênios que, nas solidões do Mar Morto, tinham instalado verdadeiras formações conventuais. Multiplicavam os jejuns, renunciavam às mulheres e, vestidos de linho branco, se tornavam vegetarianos. Por outro lado, não tinham constituído qualquer sinagoga independente, ou Knesset, como a lei autorizava, desde que houvesse um mínimo de 10 fiéis. Assim o tinham feito muitos núcleos judaicos, vindo das colônias longínquas, os quais, à exceção das cerimônias coletivas do templo, gostavam de orar a Deus junto com seus compatriotas. Não eram gente que procurasse isolar-se ou recluir-se. Pelo contrário, mostravam-se acessíveis a todos, e os seus líderes convidavam incessantemente as almas piedosas a unir-se ao seu pequeno grupo. Se quisesse enquadrar esses homens numa das correntes religiosas estabelecidas, a única que a largos traços lhe conviria seria a dos, aspas, pobres de Israel, os Anauim, nota de rodapé número 4, que, escandalizados com o luxo da casta sacerdotal e demasiado iletrados para se alinharem ao lado dos fariseus, reagiam com humilde zelo contra tudo o que lhes parecia mal no povo eleito, e que não tinham outra regra de vida senão aquela fórmula perfeita lhes fora dada pelo Salmo. Aspas, feliz aquele que teme a Javé e que segue as suas pisadas. Salmo 128,1. Que laço unia então os fiéis desta comunidade tão pouco definida? Que laço tão forte era esse que, para manter coeso este grupo, não necessitava de nenhuma barreira exterior? E por que ficavam agrupados em Jerusalém, como se nesse palco tradicional da ação divina estivesse a ponto de ocorrer algum acontecimento cujo segredo só eles possuíam? Subcapítulo 2. O grito do mensageiro da alegria. A resposta resumia-se numa breve frase, em que se condensavam toda a fé daqueles homens. Aspas, o Messias veio para o meio de nós. Fecha aspas. O mundo deixou que essa fórmula se desgastasse, e ela perdeu seu sentido de revelação misteriosa e a sua revolucionária novidade. Para avaliar o peso que possuía então, seria preciso ir ao encontro das raízes vivas da tradição judaica e sentir no mais profundo do ser aquela plenitude de amor e aquele terror augusto que uma alma fiel experimentava à simples evocação desta vinda. Nota de rodapé número 5. A corrente messiânica tinha a sua origem no âmago da história de Israel. Estivera ligada inicialmente ao dogma nacional da eleição divina e entroncava através dos séculos com a fé na antiga promessa feita ao patriarca Abraão por Javé. Depois é afirmada muitas vezes. A Jacó, no sonho de Betel, a Moisés, no Sinai fumegante, aos reis, na glória da sua capital.
Mesmo quando a desgraça fez soprar o seu vento de morte sobre o povo eleito, nada conseguiu fazer secar esta água viva. Pelo contrário, mais poderosa, mais precisa, a certeza ancestral convertera-se em esperança e em consolação. Os grandes profetas tinham se referido a ela sem cessar. Isaías, num capítulo admirável, o 11º, evocara detalhadamente os dias em que a raiz de Jessé seria, aspas, como um estandarte defraudado por sobre os povos, fecha aspas. Ezequiel vira os mortos ressuscitarem e a Jerusalém futura renascer das cinzas da antiga. O livro de Daniel, abrangendo toda a história no seu conjunto, designara-lhe o fim providencial, a instalação do reino de Deus sobre a terra, pela restauração gloriosa de Israel e pelo estabelecimento de um povo de santos. Foi principalmente após a volta do exílio que esta grandiosa imagem se individualizou. A realização da antiga promessa havia de ser levada a cabo por Deus, evidentemente, mas não de um modo direto. O Altíssimo havia de servir-se de um intermediário sagrado para lhe dar cumprimento, de um ungido, de um Messias, de um Cristo. Essa tendência profunda que jaz no coração de cada homem, de encarnar os seus sonhos mais caros em seres que ele possa amar, coincidia com o dogma nacional da eleição divina. Confusa, contraditória, mas singularmente presente nas consciências, tinha-se imposto cada vez mais a imagem de um personagem sobrenatural que viria restituir Israel a si mesmo e levar a cabo a obra de Javé. Não se pode pôr em dúvida que, no começo do 1º século da nossa era, a corrente messiânica irrigava tudo o que havia de melhor na consciência judaica. As esperanças temporais neste período pareciam definitivamente caducas. Os descendentes dos Macabeus haviam-se afundado em sangue, e os pequenos príncipes da linhagem de Herodes, bem como os funcionários de Roma, repartiam entre si a terra prometida. Mas não havia judeu algum que pensasse em entregar-se ao desespero. Ao contrário, basta abrir os evangelhos para logo se perceber o frêmito de esperança que percorria aquela raça santa. Quando João Batista pregava nas margens do Jordão, os sacerdotes e os levitas foram perguntar-lhe se era ele o Messias. André, correndo ao encontro de Simão, grita-lhe, aspas, encontramos o Messias? Fecha aspas. E a mulher samaritana, na sua humilde fé, confessa ao interlocutor diante do poço de Jacó. Abre aspas. Eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, far-nos-á saber todas as coisas. Fecha aspas, João 4:25. É verdade que, nos diversos setores da sociedade judaica, esta imagem era interpretada de maneiras muito diferentes. Cada um compreendia o messianismo conforme o seu temperamento e a sua cultura. Um nacionalista fanático via o Salvador como uma espécie de Judas Macabeu, impiedoso para com os inimigos. Um fariseu representava-o como um mestre eminentemente virtuoso, a encarnação viva da lei santa. O povo humilde, sempre ávido do maravilhoso, rodeava-o do sobrenatural e ilusório. Às vezes, aproveitando-se da violência dessa esperança, surgiam aventureiros que arrastavam seguidores para a realização imediata dessa promessa. Chamavam-se Judas, Simão, Atronge, mas todos um após outro, depois de algumas semanas de agitação, eram metidas na ordem pela autoridade, sem que esse fato, no entanto, servisse de lição a novos pretendentes. Um gênero literário extremamente difundido entre o 2º século a.C. e o 1º da nossa era
explorava incansavelmente este filão, o gênero apocalíptico, cujo ponto de partida se pode descobrir no livro bíblico de Daniel e cujo remate se há de encontrar no Apocalipse de São João. Essa literatura estava permeada de uma estranha poesia, atulhada de dissertações semi-sublimes, semi-absurdas, em que o sonho inflamado de uma nação angustiada se misturava com as especulações de intelectuais peritos nas disciplinas do mistério. A esperança messiânica mais concreta e mais temporal servia de base a doutrinas escatológicas que pretendiam revelar os últimos fins dos homens e o sentido último dos dramas cósmicos. Estes livros, que a Igreja excluiu do cânon do Antigo Testamento, nota de rodapé número 6, constituem um conjunto compacto e estranho, que teve como prolongamento a Cabala e o Zohar, o livro de Enoque, o livro dos Jubileus, o testamento dos 12 patriarcas, a ascensão de Moisés e, um pouco à margem, os Salmos de Salomão, onde a intenção piedosa é mais patente, bem como mais tarde o Apocalipse de Esdras. Todos esses apócrifos exerciam certamente uma profunda influência sobre a alma judaica da época. São obras que mostram até que ponto a vinda do Messias era esperada no Israel de então como uma revelação fulminante, que se faria acompanhar de súbita comoção. Cantava-se, abre aspas, felizes aqueles que viverem nos dias do Messias, porque verão a felicidade de Israel e todas as tribos reunidas, fecha aspas. Mas também se repetia de boca em boca que a vida do ungido seria marcada por sinais atrozes. Abre aspas. A madeira sangrará, as pedras falarão, e em muitos lugares se abrirá o abismo. Fecha aspas. A alegria da expectativa estava, pois, permeada de pavor. É todo este conjunto psicológico, composto de uma fé simples, de uma piedade viva, de um desejo de vingança, de um terror secreto, do gosto popular pelo fantástico. Em suma, é todo esse estranho heretismo espiritual que seria necessário tentar aprender para se abarcar o que poderia significar a espera do Messias numa alma israelita dos anos 30 depois de Cristo, bem como os sentimentos de assombro e angústia que a dominariam quando lhe afirmassem que tinha chegado a hora. Abre aspas. Fazeis soar em Sião a trombeta das festas. Gritai em Jerusalém o grito do mensageiro da alegria. Dizei que Javé, na sua misericórdia, visitou Israel. De pé, Jerusalém, ao alto os corações. Olha os teus filhos do nascente e do poente reunidos pelo Senhor. A sua alegria em Deus vem também do norte, e o seu agrupamento das ilhas mais longínquas. Os montes nivelaram-se, as colinas esfumaram-se, e as florestas projetaram a sua sombra sobre os caminhos por onde eles haviam de passar, para que estivessem preparados para a festa do Senhor. Os bosques deram-lhes toda a espécie de madeiras aromáticas. Jerusalém, cobre-te com as tuas vestes de glória, limpa a tua túnica de santificação, porque Deus prometeu a felicidade ao teu povo, no século presente e na sequência dos séculos, que venha, que se realize a promessa de Deus feita outrora aos nossos pais, e que pelo seu santo nome, Jerusalém seja para sempre exaltada. Fecha aspas, Salmos de Salomão, capítulo 11. Tal era a oração do judeu crente, e os membros da comunidade dos, aspas, irmãos, respondiam a esses anseios tão intimamente enraizados que todas essas coisas já se tinham realizado, e que o grito do mensageiro da alegria já retinira pelas colinas. Um deles, Simão, cognominado Pedro, que se comportava como seu chefe, falando um dia perante um numeroso auditório, fez estas afirmações, ainda mais difíceis de admitir, entre aspas. Varões israelitas, escutai essas palavras.
Jesus de Nazaré, varão provado entre nós com milagres, prodígios e sinais que Deus fez por seu intermédio no meio de vós, como vós sabeis, foi entregue segundo os desígnios da presciência de Deus. E vós os crucificastes, e o matastes por mãos de iníquos. Reticências. Este Jesus, Deus o ressuscitou, disso todos nós somos testemunhas. Reticências. Tenha, pois, por certo a casa de Israel, que Deus fez Senhor e Cristo a Jesus, que vós crucificastes. Fecha aspas, Atos 2, 22 até 23, 32 e 36. Agora segue-se as notas de rodapé. Nota de rodapé número 1. Lê-se em São Mateus, capítulo 24, versículo 20. Orai para que vossa fuga não tenha lugar no inverno ou em dia de sábado. É uma prova clara de que, na época em que o Evangelho foi escrito, a comunidade cristã observava o rigoroso descanso sabático. Nota de rodapé número 2. Enquanto Jesus vivia, os seus discípulos foram censurados por não jejuarem, ao que o mestre respondeu, aspas, acaso os companheiros de bodas podem jejuar enquanto está com eles o esposo? Dias virão, porém, em que será arrebatado o esposo, e então eles jejuarão. Marcos 2, 19, 20. A igreja primitiva manteve o costume do jejum bissemanal, que fora introduzida pela seita dos fariseus, como se vê no monólogo do fariseu no templo, na famosa parábola do fariseu e do publicano, conforme Lucas 18,12. Nota número 3. Para os termos judaicos empregados, conforme Daniel Rupes, Jesus no seu tempo, para os termos fariseu, saduceu, Ramhaes, etc., conforme o capítulo 3, parágrafo, a comunidade fechada. Nas notas seguintes, usar-se-ão as abreviaturas JT para Daniel Rupes, Jesus no seu tempo, e PB para o povo bíblico, do mesmo autor. Nota número 4. Chegou-se a pensar que existiria uma espécie de comunidade organizada que seria chamado, aspas, pobres de Israel. Abre parênteses, a caos, les pauvres de Israel, Strasbourg, de 1922, fecha parênteses. Mas esta tese já não é aceita hoje. No movimento dos Anauim, reconhece-se antes uma atitude geral do judaísmo mais tradicional, uma corrente de pensamento vinda das profundezas da consciência judaica, humilde e totalmente fiel, que se exprimiu em muitos salmos do Antigo Testamento, bem como em textos não canônicos, tais como os Salmos de Salomão e o Testamento dos 12 Patriarcas. Nota número 5. Para um estudo mais pormenorizado do messianismo e da sua importância, conforme Povo Bíblico, quarta parte, capítulo 3, parte A Espera do Messias e as indicações bibliográficas. Cumpre notar, porém, que o livro de Enoque foi muito venerado na igreja primitiva até o século IV, que é citado na Epístola de São Judas e que a igreja etíope o considera canônico.